Nesse vídeo, nós vamos analisar e preparar as respostas e comentários do estudo 36 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 10 a 16 de novembro. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, vamos estar disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O estudo 36 tem o seguinte tema: chame os anciãos. Tem como base o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14, que diz que ele chame os anciãos da congregação. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos ver neste estudo? Vamos ver por que é importante pedir ajuda aos anciãos quando você precisar. Pergunta do parágrafo 1. Como sabemos que as ovelhas de Jeová são preciosas para ele? Resposta. Sabemos disso porque ele pagou um preço alto por elas, a vida do seu filho. Além disso, ele também designou anciãos para cuidar delas. Pergunta do parágrafo 2. De acordo com Ezequiel 34, 15 e 16, a quem Jeová dá uma atenção especial? Resposta. Jeová dá atenção especial às ovelhas que estão passando por dificuldade espiritual. Infelizmente, alguns sofrem hoje por causa de erros que cometeram, e Jeová usa os anciãos para ajudá-los. Pergunta do parágrafo 3. Por que este estudo vai ser bom para todos nós? Resposta. Porque as respostas às perguntas que vamos ver neste estudo vão aumentar nossa gratidão pelos anciãos e podem um dia salvar nossa vida. Primeiro subtítulo do estudo. Quando devemos chamar os anciãos? Pergunta do parágrafo 4. Como sabemos que Tiago 5, 14, 16, 19 e 20 está falando sobre uma doença espiritual? Veja também as imagens. Resposta. Sabemos disso porque Tiago incentiva a chamar os anciãos, não um médico. Outro detalhe importante é que a cura envolve o perdão de pecados. E esse conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 4 mostra de um lado um homem explicando sobre o problema em seu ombro a um médico. Do outro lado, um irmão explicando sobre sua situação a um ancião. Eles estão sentados num banco ao ar livre. A legenda diz: quando estamos fisicamente doentes, nós procuramos um médico. Quando estamos espiritualmente doentes, devemos procurar os anciãos. Pergunta do parágrafo 5. Como podemos saber se estamos ficando doentes em sentido espiritual? Resposta. Uma maneira de fazer um check-up da nossa saúde espiritual é por comparar o entusiasmo que temos agora servindo a Jeová com o de antes. Podemos nos perguntar: será que minha empolgação de ler a Bíblia e meditar nela diminuiu? Será que estou faltando algumas reuniões e, quando assisto, não estou tão bem preparado? Será que o meu zelo na pregação já não é mais o mesmo de antes? Será que agora estou concentrando o meu tempo e meus pensamentos em diversão, hobbies ou dinheiro? Se a resposta a uma dessas perguntas for sim, isso pode indicar alguma fraqueza que provavelmente vai piorar se não for tratada. Pergunta do parágrafo 6. O que uma pessoa que cometeu um pecado grave deve fazer? Resposta. Deve procurar um ancião, pois qualquer pessoa que tenha cometido um pecado grave precisa de ajuda para recuperar a amizade com Jeová. E para isso é necessário praticar obras próprias do arrependimento. Pergunta do parágrafo 7. Quem também precisa da ajuda dos anciãos? Resposta. Aqueles que estão fracos espiritualmente. Buscar ajuda mostra que levamos a sério nossa amizade com Jeová. Então, quem luta contra desejos errados pode conversar com um ancião de confiança, pois ele vai ouvir, dar conselhos e garantir que Jeová está feliz por não ceder à tentação. Pergunta do parágrafo 8. Será que precisamos falar com os anciãos sobre cada erro que cometemos? Explique. Resposta.
Não precisamos procurar os anciãos por todo erro. Por exemplo, se ofendermos alguém, podemos aplicar o conselho de Jesus e fazer as pazes. Caso não resolvermos o problema, aí sim podemos pedir ajuda a um ancião. Segundo o subtítulo do estudo, por que devemos chamar os anciãos? Pergunta do parágrafo 9. Por que não devemos permitir que a vergonha nos impeça de falar com os anciãos? Temos aí como base o texto de Provérbios 28:13. Resposta: porque Jeová quer que conversemos com os anciãos. Procurar os anciãos mostra confiança na maneira de Jeová cuidar da nossa espiritualidade. Então, se contarmos o que fizemos e pararmos, receberemos a misericórdia de Jeová. Pergunta do parágrafo 10. O que pode acontecer se tentarmos esconder nossos pecados? Resposta: podemos piorar nossa situação, pois assim como uma doença carnal, a doença espiritual piora se não for tratada. Por exemplo, Davi sofreu espiritualmente, emocionalmente e fisicamente ao tentar esconder seus pecados. Então, não devemos tentar esconder nossos pecados, afinal, Jeová sabe de tudo, mas amorosamente estende a sua mão de misericórdia e nos convida a resolver as questões com ele. Pergunta do parágrafo 11. Como podemos acabar afetando outros se escondermos um pecado grave? Resposta: podemos impedir o fluxo do Espírito Santo e colocar em risco a paz da congregação, pois quando escondemos o erro de outro, somos tão culpados quanto ele. Por isso, devemos incentivar a pessoa a contar aos anciãos, e caso ela não contar, devemos falar com os anciãos por amor e lealdade a Jeová. Terceiro subtítulo do estudo: como os anciãos nos ajudam? Pergunta do parágrafo 12. Como os anciãos ajudam os que estão fracos em sentido espiritual? Resposta: eles podem fazer perguntas para puxar para fora o que a pessoa está pensando e sentindo. Dessa forma, quando a pessoa fala abertamente sobre o assunto envolvido, eles não tiram conclusões precipitadas, mas ouvem atentamente e enxergam o quadro completo, pois eles sabem que cuidar de uma ovelha leva tempo e talvez não consigam ajudar totalmente em uma única conversa. Pergunta do parágrafo 13. Como as orações dos anciãos e os seus conselhos baseados na Bíblia podem nos ajudar? Veja também as imagens. Resposta: as orações dos anciãos podem ter um efeito poderoso, pois pode acalmar o coração da pessoa e o óleo da palavra de Deus, quando derramado da maneira certa, pode ter um efeito consolador, nos ajudando a recuperar a amizade com Jeová e nos dando forças para continuar fazendo o que é correto. Pergunta do parágrafo 14. De acordo com Gálatas 6:1, como os anciãos ajudam quem dá um passo em falso? Veja também as imagens. Resposta: os anciãos, motivados por amor, tentam reajustar esse homem no espírito de brandura. Reajustar pode significar colocar um osso no lugar com o mínimo de dor. Então, assim como um médico habilidoso, os anciãos ajudam a pessoa sem causar mais dor. Eles reconhecem que também são imperfeitos e não se acham superiores, mas se esforçam para ser humildes e compreensivos. E esse conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 13 e 14 mostra à esquerda o médico da primeira imagem tratando o ombro do homem. Na parede, há um raio-x do ombro do homem. À direita, o ancião da primeira imagem e outro ancião visitam o irmão em casa e usam a Bíblia para animá-lo. O irmão fica feliz de escutar os anciãos. A legenda diz: os anciãos usam a Bíblia para acalmar e consolar os que estão doentes em sentido espiritual. Pergunta do parágrafo 15. O que podemos fazer se tivermos um problema? Resposta: podemos confiar nos anciãos e pedir ajuda. E podemos ficar tranquilos, porque eles, além de aprenderem a não contar assuntos pessoais, eles baseiam seus conselhos na Bíblia e também ajudam a pessoa a carregar seus fardos. Quarto e último subtítulo do estudo: nossa responsabilidade pessoal. Pergunta do parágrafo 16. Que responsabilidade nós temos? Resposta: cada um tem a responsabilidade de viver à altura da sua dedicação, pois todos nós prestaremos contas de si mesmo a Deus. Pergunta do parágrafo 17. Qual deve ser nossa determinação? Resposta: devemos estar determinados a aproveitar esse presente que são os anciãos. Excelente, queridos irmãos. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, o que você responderia? Primeira pergunta de recapitulação: quando devemos chamar os anciãos? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 7.
Devemos chamar os anciãos quando nossa saúde espiritual estiver enfraquecendo ou se cometemos um pecado grave. É sábio procurar ajuda antes de causar dano à nossa amizade com Jeová. Se for difícil tratar a fraqueza sozinho, ou se já fizemos algo que Jeová não aprova, devemos pedir ajuda. Os anciãos também ajudam quem está lutando contra desejos errados ou se sente fraco espiritualmente. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: por que devemos chamar os anciãos? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 9 a 11. Porque Jeová quer que façamos isso. Procurar os anciãos mostra que confiamos na maneira de Jeová cuidar da nossa espiritualidade. Se tentarmos esconder nossos pecados, podemos piorar nossa situação. Esconder um pecado grave pode afetar a congregação e impedir o fluxo do Espírito Santo. Falar com os anciãos ajuda a recuperar nossa amizade com Jeová e manter a congregação pura. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como os anciãos nos ajudam? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 12 a 16. Eles ouvem com atenção, não tiram conclusões precipitadas e enxergam o quadro completo. Oram por nós e usam textos bíblicos que acalmam, consolam e ajudam a recuperar a amizade com Jeová. Reajustam com brandura quem deu um passo em falso, como um médico que coloca um osso no lugar com cuidado. Guardam confidencialidade, baseiam seus conselhos na Bíblia e ajudam a carregar nossos fardos. Nos ajudam a entender o que Jeová pensa e nos deixam tomar nossas próprias decisões. Amados irmãos, então esta foi a análise e preparação resumida do estudo 36, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 10 a 16 de novembro. Aproveitamos e incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, também um hypar. Também relembrando aos irmãos que todas essas respostas preparadas estarão disponíveis no primeiro e segundo comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar ou tirar fotos, prints da tela do celular. Fiquem à vontade. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, amigos, familiares, e se ainda possível, se desejar ajudar o nosso canal, assim como outros irmãos têm feito carinhosamente, torne-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová, e Jeová abençoe seus esforços e até mais aos próximos vídeos.